versículo 8. Nós queremos nesta noite falar sobre um tema que Deus tem ministrado ao meu coração. Como é bom Deus, né? Deus tem nos falado muitas coisas boas. Domingo que vem nós vamos estar falando sobre Deus ainda fala hoje. Você acredita que Deus ainda fala hoje? Como é bom ouvir a voz de Deus, né? Você pode ouvir a voz de Deus de muitas maneiras. Então, o nosso tema de hoje é a visitação de Deus. Olha o que acontecia, irmãos, no princípio da criação. Gênesis capítulo 3, verso 8. Diz assim: todos acharam? Amém. Irmãos, Deus fez o homem, colocou ele no jardim do Éden, ok? E a Bíblia diz para que ele pudesse cultivar e guardar, né? E ali aquele homem tinha algumas responsabilidades que Deus delegou a ele. Então veja bem, Deus deu a ele liberdade para ele administrar aquilo que Deus entregou em suas mãos. E Deus, ao final do dia, à tardinha, Deus vinha visitar. Mas só que chegou um dia, olha o que aconteceu. Verso 8. Quando ouviu a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, olha só. Em algumas Bíblias diz a tardinha, né? Então Deus, a tardinha, foi visitá-los lá no jardim. E o que aconteceu? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quem já visitou alguém aqui? Você já foi visitar uma pessoa? Né? Você já visitou alguém? Com que propósito você fez isso? Por que você visitou uma pessoa? Você já foi visitar alguém no hospital? Alguém que estava no hospital? Você já foi visitar alguém na casa dela? Aqui Deus foi visitar o casal no jardim. E quando Deus chegou lá e chamou, o que eles fizeram? Porque tinha acontecido algo que fez com que eles saíssem, né, do círculo da ação de Deus. Irmãos, quantas pessoas elas estão estabelecendo barreiras que estão tirando Deus da sua visitação? Há quantas pessoas que estão fechando a porta para Deus? Irmãos, era algo normal que acontecia, né? Isso era algo normal. Diariamente a Bíblia diz isso. Deus ia visitá-lo. Então, aconteceu deste dia, na visitação, eles se esconderam. Eles fizeram algo desagradável. O casal recusou a visitação de Deus. Quantas pessoas, alguém vai falar de Jesus, alguém vai levar um folheto, alguém vai falar do amor de Deus, e ela fecha a porta, ela diz: não quero saber de... Elas estão recusando a visitação de Deus através da vida de alguém. Elas estão fechando o coração. Elas estão dizendo para Deus: olha Deus, tu não entra nessa circunferência, você está fora. Quantas pessoas estão fazendo isso, né? Irmãos, Cristo morreu na cruz e então enviou o Espírito Santo, irmãos. Foi para muito mais que nós pudéssemos, né, ter essa visitação. Foi para restabelecer esse plano original que foi estabelecido lá no princípio. Veja só, o homem quebrou essa aliança. O homem quebrou, ele cortou esse, né, relacionamento.
Nós podemos dizer assim, ele cortou o cordão umbilical e disse, agora nem eu cuido de mim mesmo. E agora, né, não devo mais nada a ninguém. Agora eu vou cuidar da minha vida. Sabe, irmão? E então o homem fez isso. Mas o plano original de Deus era esse, manter esse relacionamento, ter essa relação diária, estar diariamente com o homem. E Jesus vem para morrer na cruz, para restabelecer esse plano dessa visitação. Mas muito mais que essa visitação, como nós cantamos aqui, para que Ele pudesse então estar em nós, para que Ele pudesse então habitar em nós. Então o propósito de Deus, você que está aqui hoje, é trazer você de volta para Ele. É trazer você de volta ao plano original de Deus. Para que Ele possa estar não somente te visitando a cada dia, a cada manhã, a cada tardinha, a cada noite. Não somente nisso, irmãos, mas para que Ele esteja habitando em você. Porque foi esse o propósito da vida do Espírito Santo. Jesus disse, quando eu for e eu enviar o Consolador, né, que o mundo não pode receber. Jesus falou isso. Jesus disse, porque Ele vai habitar convosco e estará em vós. Então a vinda de Jesus foi para isso. Há uma visitação interior diária que sonda e esquadrinha o coração e a mente de cada indivíduo. Interessante que Paulo fala uma palavra. Eu estava hoje em casa refletindo sobre essa palavra, né? E Paulo, na sua oração, ele diz assim, né? Para que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no seu homem interior. Então Paulo estava orando por aqueles irmãos da cidade de Éfeso, para que quando Deus os visitasse, eles fossem fortalecidos com o poder no seu homem interior. Então preste bem atenção. Deus, ao visitar você, Ele tem um propósito. Deus, ao visitar cada pessoa, Ele tem um propósito. E, meus irmãos, tem pessoas que elas têm medo da presença de Deus. Por acaso, irmãos, Deus é um bicho-papão? Deus é uma figura terrível que você tem que se esconder dele, que você tem que fugir dele? Deus é alguém do qual nós temos que ter medo? Não, meus irmãos, nós não podemos ter medo, porque a visitação de Deus, ela acontece para trazer coisas boas na nossa vida. Aleluia. Deus não vem, irmãos, para nos jogar ao chão. Deus vem para nos levantar. Agora, se a nossa vida, quando não está bem com Deus, aí a nossa consciência nos acusa, aí o inimigo nos acusa, aí, irmãos, nós começamos a sofrer opressão, nós começamos a sofrer, sabe, a ação do inimigo, e aí você começa a achar, né, que Deus te rejeitou, que Deus te abandonou. Deus não abandona ninguém. Somos nós que abandonamos a Deus. Somos nós que deixamos a Deus. Somos nós que fazemos escolhas erradas. Somos nós que tomamos, irmãos, decisões erradas. E não colocamos Deus na nossa frente. E esse é o problema do homem. Esse é o problema de cada ser humano. A maior evidência de visitação se deu exteriormente, seja para o bem ou para o mal. Qual o propósito da visitação do Senhor? Então nós vamos ver aqui, irmãos, diversos aspectos dessa visitação, do seu propósito das pessoas que ele visitou. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele estava lá no Areópago, né, ele falava lá no Areópago, em Atenas. É interessante, a Acrópole fica aqui, ó, e o Areópago fica mais ou menos nessa direção, onde estão esses irmãos aqui, ó, Liliane, né? Nessa direção. E você lá na Acrópole, você olha e vê o Areópago. É uma planície, não é uma planície, é algo chama colina de Marte. É um tipo outeiro, um montezinho elevado de pedra, onde você sobe nele e as pessoas estão numa parte plana e ela fica discussando. Então Paulo foi lá no Areópago, em Atenas, né? E ele estava falando sobre a Deus, no capítulo 17, né, de Atos. E ele estava dizendo, né, que Deus fez de um só toda a raça humana. Ele diz para buscarem a Deus. E ele diz assim, ó, bem que Ele não está longe de cada um de nós.
Embora, irmãos, cada pessoa esteja distante de Deus, cada pessoa tenha feito algo que afastou ela de Deus, mas Deus não está longe de ninguém. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque Deus jamais vira as costas, Deus jamais abandona, Deus jamais despreza. Por mais que o homem tenha errado, por mais que o homem tenha pecado, por mais que o homem tenha renunciado a Deus, mas Deus está ali para querer resgatá-lo, porque Ele quer trazer o homem de volta ao seu plano original de relacionamento diário, de comunhão e de visitação com cada pessoa. Todos querem receber a visitação de Deus. Como é maravilhoso, irmãos, nós experimentarmos esta visitação, sabe? O Espírito Santo está aqui. Ele deseja visitar e fazer morada em cada coração. E como é bom nós dizermos para Ele: ô Espírito Santo, pode entrar, a casa é sua. Ô Espírito Santo, vem e faz morada, né? Irmãos, esse tema ele tem o propósito de cancelar, né, as heranças de maldição familiar. Ele tem o propósito de nos conscientizar e abençoar. Tem o propósito de confirmar as promessas da nossa geração, transformar a tristeza e choro em alegria, mudar a nossa história em uma segunda chance de esperança, a fim de que alguém venha a ser povo de Deus, estabelecendo um novo relacionamento diário, que é o seu plano original. Então, se você sair daqui entendendo que o plano original de Deus é restabelecer essa comunhão que foi quebrada, e você reatar esse relacionamento, e você se abrir para receber diariamente a visitação de Deus, então a sua vida vai ser levantada e você vai crescer na presença de Deus. Que é assim que Deus trabalha, sabe, irmão? Deus trabalha para levantar os caídos, Deus trabalha para pôr de pé aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos. É assim que Deus trabalha, sabe, meus irmãos? Porque esse é o plano dele. O primeiro tópico desta noite: a visitação de Deus visa confirmar suas promessas aos escolhidos. Então veja só, irmãos, nós somos alcançados pela graça de Deus, nós somos alcançados pelo Senhor, nós somos alcançados pela vida de Cristo, pelo seu sangue, quando nós nos arrependemos e confessamos a Ele como Senhor. Então nós passamos a ser selados com o Espírito Santo, e nós passamos a fazer parte dos seus escolhidos. E então Deus visa confirmar suas promessas aos que são seus escolhidos. Deus chamou o homem, lembra? Deus chamou o homem e ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande... Eu te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus não escolheu esse homem? Então esse homem passou a seguir de acordo com a direção e o propósito de Deus para a sua vida. Deus fez promessas para esse homem, irmãos. Agora imagine um homem, ele está com 75 anos. Tem alguém aqui com 75 anos? Não tem ninguém, né? Parece um ano. Quantos anos? 73. Irmão, Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. E ele tinha uma mulher, e ela era... Como é que Deus vai fazer de um homem que tem 75 anos uma grande nação? Eita Deus, o negócio é forte. Deus escolheu ele. Ele passou a ser escolhido de Deus. E Deus fez promessas. Deus fez promessas. E diversas vezes Deus reafirmou a promessa. Irmãos, durante a nossa jornada, você vai enfrentar lutas e dificuldades para tirar a tua visão de propósito,
para tirar você da vontade de Deus, para levar você para o erro, para o engano, para o mal. Mas Deus vai estar falando com você, Deus vai estar visitando você, e Ele vai estar, irmãos, lançando sementes para alimentar a tua fé, para manter você vivo, para manter você de pé. E foi isso que Deus fez com Abraão. Quando você lê a história de Abraão, você vai vendo por onde Abraão passou, pelas dificuldades, pelos caminhos, pelas lutas que ele teve. E Deus estava lá. No capítulo 17, Deus fala algumas coisas para ele. Deus visita ele. O capítulo 18, irmãos, quando o Senhor visitou Abraão, a Bíblia diz, o Senhor e 2 anjos foram lá tratar da situação de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que o Senhor ficou lá com Abraão conversando. E os 2 anjos foram para Sodoma. E você já conhece aquela história, né? Se tiver 50, Senhor, tu vai destruir a cidade? Não. Se tiver tanto? Não. E ali, irmãos, Deus falando com Abraão, ele disse, e Sara, tua mulher? Certamente verei a ti daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, terá um filho. Já tinha passado 24 anos. E Deus está dizendo, olha, ainda tem mais 1 ano, 25. Ai, irmão, você está orando por quantos anos? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Há pessoas que não conseguem esperar 1 ano. E esse homem com 75 anos, Deus promete uma grande nação, e ele está esperando 25 anos. Onde é que está a sua fé? Que não consegue esperar sequer 1 ano, 2 anos. Deus vai fazer algo, mas você precisa crer, você precisa perseverar, você precisa ir em frente, você não pode olhar para trás. Então Deus diz, certamente daqui a 1 ano eu virei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. O que Sara estava fazendo? Estava escondida ouvindo a conversa. Mulher, o negócio é sério. Ei, Miriam. Mulher não dá ponto sem nó. Deus disse, Sara terá um filho. A Bíblia diz que Sara riu. E Deus disse, por que Sara riu? E Sara disse, eu não ri. Está vendo, mulher não é fácil? Mas abra a sua Bíblia em Gênesis 21 e veja só o que o Senhor falou. E olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa tremenda nós vemos nesse texto. Gênesis 21. Aqui já são os 25 anos de espera. Os 25 anos perseverando. Os 25 anos de luta. Os 25 anos na fé. E aí, irmãos, olha só. Olha o que diz Gênesis 21, verso 1. Vamos lá? Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, Abraão pôs o nome de Isaac. Então veja só, irmão, Deus vem nos visitar para confirmar as suas promessas. Glória a Deus. Mas o nosso problema é de quer as coisas para ontem. Você não quer esperar nada. Você não quer perseverar em nada. Maria de Nós quer botar Deus na parede, oh Deus, não dá ou desce? Quer ordenar, quer mandar em Deus, meu irmão. Esse é o nosso problema. Ah, Senhor, se tu não fizer isso, quantas pessoas revoltadas contra Deus, querendo que Deus satisfaça a sua vontade, o seu desejo, o seu querer, mas ela não tem nenhum compromisso com Ele. Esse casal está esperando por 25 anos. Quando Isaac nasceu, Abraão estava com 100 anos. 100 anos. E
25 te espera. Então, meus irmãos, Deus cumpriu aquilo que Ele havia falado. Segundo propósito, irmão, né? Segundo fato que nós queremos colocar, tá? Que aqueles que não reconhecem o tempo da oportunidade, elas sofrem danos. Irmãos, Deus quer sempre o melhor para você. O plano de Deus, o propósito de Deus é sempre te abençoar. Mas Deus quer tratar em áreas da tua vida. Deus quer tratar o teu caráter. Deus quer te moldar. Deus vai permitir situações, circunstâncias, momentos para vir à tona o que está no teu coração. Porque Deus quer mudar a sua vida. Porque Ele tem um propósito não apenas te abençoar, mas Ele também quer usar a sua vida para a glória dEle. Mas o problema é que nós não permitimos, nós não deixamos. E muitas vezes, irmãos, nós fechamos a porta e nós colhemos as consequências, porque deixamos Deus de fora. Então, meus irmãos, sofrem danos quem não reconhecer a oportunidade da sua visitação. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Olha só, irmãos, o que diz a palavra de Deus. Você conhece essa história? Jesus já tinha ido a Jerusalém muitas vezes. Jesus já tinha visitado Jerusalém muitas vezes. Mas, irmãos, olha só o que aconteceu nesse dia. Lucas 19, verso 41 em diante. Olha o que está escrito nesse texto acima. Qual é o título que está aí na sua Bíblia? Jesus chora à vista de Jerusalém. Irmãos, imagina, irmãos, você vai visitar a sua cidade com uma irmã. Você vai visitar a sua cidade. Chega lá, você olha a sua cidade e você vê, irmãos, às vezes bate uma tristeza, bate uma angústia, bate uma solidão. Você vê algo que você não acredita. Jesus foi visitar Jerusalém. E quando ele olha para Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou. Olha o que diz aqui. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. E dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que te é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus, irmãos, quantos milagres, quantas curas, quantas libertações, quantas vidas foram edificadas, quantas vidas foram abençoadas, mas eles só queriam receber bênção, só queriam bênção, e não queriam compromisso nenhum com Deus. Quantas pessoas vêm para a igreja porque elas só querem receber alguma bênção e depois vão embora, não querem compromisso nenhum com Deus. Então elas rejeitam a oportunidade da visitação de Deus na vida delas. Sabe, irmão? Então nós estamos vendo algo que aconteceu aqui na vinda do Senhor, sabe? Pessoas que não querem compromisso, não estão firmes nas promessas de Deus, na palavra de Deus, elas desistem facilmente, sem se agarrar no Senhor, sem guardar e sustentar a sua vida no tempo, da fé de Deus. Elas fogem do tempo da adversidade, deixam de reconhecer a oportunidade. O efeito é o dano sofrido, incluindo até a morte prematura. Então nós estamos vendo, irmãos, que aconteceu algo terrível, porque eles recusaram a oportunidade da sua visitação. No ano 70, irmãos, você sabe, o que os judeus disseram?
quando Jesus estava na cruz. Quando Jesus estava ali, irmão, morrendo. E aqueles homens disseram: olha, que o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos. Olha o que eles falaram. Rejeitaram Jesus, crucificaram Jesus, fecharam a porta para a salvação. No ano 70, General Tito entrou em Jerusalém, cercaram Jerusalém. Irmãos, isso foi terrível. De morte, de vidas morrendo, de vidas sendo destruídas. Jerusalém foi arrasada. Anos 70 depois de Cristo. Quando foi que Jerusalém voltou a ser novamente reconhecida? Quando foi que voltou a existir novamente o Estado de Israel? Quando foi que Israel voltou a ser nação de novo? 1948. Porque eles rejeitaram a oportunidade da visitação. Quantas pessoas estão na igreja, estão fechando seu coração, estão fechando seu ouvido, não querem se comprometer com Deus, não querem consertar sua vida, não querem botar sua vida em ordem, não querem se comprometer com a verdade de Deus. Fica brincando de servir a Deus, brincando de ser crente, brincando com o pecado. A porta vem, fecha, porque você colocou Deus de fora. Vem o mal e arrebenta tudo. Depois vai culpar Deus, depois vai culpar o pastor, depois vai culpar o líder, depois vai culpar alguém. A culpa é sua, a culpa foi deles. Eles foram responsáveis por isso. 1948, quantos anos demorou? Deus está abrindo seu olho hoje. Não rejeite a oportunidade da sua visitação, porque através da sua vida Deus quer salvar toda a sua família. Através da sua vida, Deus quer fazer coisas que você jamais imagina que Deus pode fazer. Tudo só depende de você dizer: sim, Senhor, a casa é sua, pode entrar. Sabe? Quantas pessoas têm rejeitado e hoje elas estão pagando um alto preço. Nós não dizemos coisas para humilhar, para expor. Nós vamos falar a verdade. Irmão, não rejeite a oportunidade da sua visitação. Deus está te visitando hoje porque Ele quer mudar a sua história. Sabe? Terceiro ponto que eu quero colocar nesta noite: a visitação de Deus, ela pode ser para o bem ou para o mal. Quando nós escolhemos fora da vontade dEle, com rebeldia, irmãos, a visitação dele pode vir para o mal na nossa vida. Você não precisa abrir, mas a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, verso de 5 a 6, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. É uma visitação para o mal. E até a sua quarta geração pode colher, por causa das suas escolhas. Eu quero que você abra agora Êxodo 32, versos 34 e 35. Êxodo 32. Isso aqui eu quero que você abra e leia junto comigo. Você sabe quando Moisés subiu ao monte? Deus chamou Moisés para subir ao monte, levou com ele Josué. E enquanto Josué ficava lá no pé do monte, uma área lá em cima, Moisés estava recebendo o quê? As 2 tábuas da lei. Quando Moisés desceu, o que foi que aconteceu? O povo estava o quê? Adorando bezerro de ouro. Olha aqui, irmãos. O que aconteceu? Moisés teve que interceder por aquele povo. Olha o que Deus diz: vai, pois, agora, e conduz o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara.
Olha só, irmão. Você está vendo aqui uma visitação para o mal? Por causa das escolhas erradas? Você, conscientemente, você sabe o que é verdade. Você sabe o que é certo. Você sabe o que é errado. Aí você ainda faz escolhas contra Deus. Deus, na sua misericórdia, Ele te dá a oportunidade de você se arrepender, de você consertar, de você mudar a sua história. Mas você persiste no mal, você persiste no erro. Chega uma hora, irmãos, que o mal vem e te alcança. Porque você fechou a porta para Deus. Foi isso que aconteceu. Sabe, irmãos? Foi isso que aconteceu. Olha só, irmãos. Uma visitação para o bem. Vamos para Lucas agora. Lucas, capítulo 7. Uma visitação para o bem. Lucas 7. Do verso 11 em diante. Lucas narra, irmãos, ele narra o enterro de um filho de uma viúva. Imagine, irmãos, uma viúva que perdeu seu filho. Irmãos, quando né, o esposo falecia, geralmente o filho mais velho assumia todas as responsabilidades para cuidar da mãe. Quando José faleceu, esposo de Maria, quem assumiu todas as responsabilidades foi... Quem era o filho de Maria? Quem era o filho de Maria? Jesus, carpinteiro de Nazaré. Ele foi trabalhar. Até então ele dá início ao seu ministério. As pessoas perguntam: onde é que Jesus estava até os 30 anos? Trabalhou. Ele começou o seu ministério com 30 anos. Foi com 30 anos que ele foi batizado no Rio Jordão. Então o que Jesus fazia até os 30 anos? Jesus estava assumindo as suas responsabilidades como filho mais velho. Agora imagina, morreu o esposo dessa mulher, ficou viúva. E agora morre quem? O filho dela. Lucas 7, verso 11, olha o que diz. Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E a multidão da cidade ia com ela. Imagine, irmão, a condolência da cidade por aquela mãe, que agora, né, tinha perdido todo o seu amparo, todo o sua segurança, seu sustento, né? Que era esse filho único, e agora esse filho se foi. Olha só o verso 13. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Oh, aleluia. Oh, meu irmão. Jesus foi visitá-la. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou o caixão, e parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda nós vemos aqui, irmãos. Deus visitando e realizando milagre através de quem? Jesus. Deus quer realizar milagre através da sua vida. Deus quer realizar grandes maravilhas através da sua vida. Então nós vemos aqui, irmãos, esse propósito maravilhoso, uma visitação para o bem. Deus tem me visitado para o bem ou para o mal?
Quais maravilhas Ele tem realizado em sua vida e família? Quais maravilhas? Irmãos, quarto tópico. O maior propósito dessa visitação de Deus é constituir dentre nós seu povo. Irmãos, olha que coisa tremenda. Eu falei para você que Deus chamou Abraão, foi para que através de Abraão Deus constituísse o quê? Um povo para ele. Entendeu? Olha que coisa maravilhosa. O que nós vemos aqui? Quero que você abra a sua Bíblia agora em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Em Atos, capítulo 15, irmãos, aconteceu o primeiro concílio de Jerusalém. O primeiro concílio da igreja cristã, da igreja primitiva. Por quê? Porque alguns sacerdotes, que eram fariseus, que aceitaram a Jesus, eles queriam impor que os gentios também obedecessem às leis de Moisés, que os gentios praticassem os ritos de Moisés, que os gentios, fossem circuncidados, guardassem o sábado e aquela coisa. E por isso, irmãos, houve esse concílio. Por quê? Para que pudesse então estabelecer o que deveria ser feito. E ali, irmãos, Paulo e Barnabé fizeram um relato das suas viagens, deram testemunho daquilo que Deus fez através da vida deles. Ok? E ali estavam ouvindo eles. Então, veja só, no verso 13, Atos 15, verso 13, diz assim: depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou, olha aqui, como Deus primeiramente visitou os gentios. Qual é o propósito? A fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Irmão, nós não éramos povo de Deus. O povo de Deus era o povo da promessa, era o povo da fé, era a descendência de Abraão, era aqueles que descendiam do pai da fé, Abraão. Nós não tínhamos acesso a Deus, nós estávamos distantes de Deus. Todos os gentios, irmãos, que não eram judeus, estavam completamente sem qualquer amparo legal do cuidado, da atenção de Deus. Mas agora, irmãos, veja só o que a Bíblia está nos dizendo, que a vinda de Jesus, irmãos, isso é tremendo. Agora não é mais só os judeus que vão ser o povo de Deus. Agora Deus estabeleceu um novo povo, que é através da igreja, formado por judeus e gentios, todos aqueles que se convertem a Cristo, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor, todos aqueles que nascem de novo, que reconhecem Jesus. Então Deus está agora constituindo para Ele um povo para o seu nome. Nossa, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Esse é o plano e o propósito de Deus para cada um de nós. Você está aqui, irmão. Você veio aqui hoje, convidado para assistir um culto. Mas se você sair daqui, você tem todo o direito de tomar essa decisão. Não quero Jesus, não quero entregar minha vida a Cristo, não quero confessar o Senhor, eu quero continuar minha vida. Tudo bem, você é livre para fazer isso. Mas você jamais vai poder dizer diante de Deus que você não teve nenhuma oportunidade de ser povo de Deus. Deus quer que você se levante como uma nova criatura, como uma nova vida, como alguém que nasceu de novo, e que a partir de agora você faz parte da família da fé, você faz parte do corpo de Cristo. Esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus para as nossas vidas, irmãos. Sabe? Cadê a sua identidade de cristão? Se vive fora do corpo de Cristo, se vive sem comunhão, se vive sem adoração, sem uma vida de oração, sem uma vida de serviço, sem obediência à palavra de Deus. Como é que você pode dizer que tem identidade de cristão se você não vive nada disso? Jesus veio para estabelecer esse plano. Jesus veio para confirmar este plano. A visitação física de Jesus ao mundo
visa a salvação de toda a humanidade. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, que ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então a vida de Jesus é para tornar você filho de Deus, é para tornar você povo de Deus, é para constituir você como alguém que faz parte da igreja dele, um novo povo que Deus estabeleceu através de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, sabe, meus irmãos? Então Jesus, ele é a maior evidência física e real da visitação de Deus ao mundo, entre os homens, para salvar a humanidade perdida, a fim de nos constituir em filhos de Deus. A história testifica a vinda do Verbo de Deus para nos tornar filhos de Deus. Então Jesus dividiu a história antes de Cristo, depois de Cristo. Cada pessoa, irmãos, que aceita Jesus, que nasce de novo, então a sua vida é marcada antes de Cristo, depois de Cristo. Quem você é hoje, depois que você entregou sua vida a Jesus? O que Jesus está fazendo na sua vida? Porque se Jesus não fez nada, se Jesus não lhe mudou, se Jesus não lhe transformou, então Jesus não chegou à sua vida. Você não nasceu de novo, sabe, irmão? Você não nasceu de novo. E hoje Jesus, ele está visitando cada coração. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então ninguém pode alegar que ela não foi visitada pelo Senhor, porque o Senhor está visitando cada pessoa hoje. Deus quer te constituir, irmãos, como povo dele. Quinto tópico, irmãos, nós precisamos ser cooperador e canal no propósito da visitação do Senhor. Isso aqui, irmãos, é algo fundamental. Deus quer que nós sejamos cooperador e canal no propósito da sua visitação. Você não precisa abrir. Olha o que diz o Salmo. Eu quero ler o Salmo. Você não precisa abrir. Salmo 65, verso 9 diz assim. Salmo 65. É um salmo de ação de graça. É um salmo de agradecimento pelas bênçãos das colheitas, daquilo que Deus tem feito. Salmo 65, verso 9 diz assim: tu visitas a terra e a regas. Tu visitas a terra e a regas. Então aqui está falando que Deus visita a terra. Irmãos, por que a terra produz? Porque Deus visita a terra e Ele rega a terra. E Deus faz com que nasça a semente. Já pensou? Se tudo que as pessoas jogassem na terra não nascesse, morresse? Porque Deus rega a terra. Oh, que coisa maravilhosa. A Bíblia também fala, irmãos, no Salmo 80. Você também não precisa abrir. Salmo 80 é maravilhoso. É um salmo que ele fala de oração também. É uma oração pedindo restauração, né? Como disse o pastor Adriano no mês de março, né? O mês da restauração. Então vamos pedir restauração. Aleluia! E esse salmo fala disso. E olha só o que o salmista diz no verso 14. Ele diz assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Deus está dizendo, irmãos, que Ele deseja visitar a sua vida, a sua família, esse lugar, o seu trabalho, onde quer que você esteja. Mas é preciso que haja o quê? Cooperadores de Deus que estejam na brecha, que estejam clamando, que estejam intercedendo, que estejam se colocando na presença de Deus e estejam dizendo: Senhor, visita o teu povo, Senhor, visita essa família, Senhor, visita esse irmão, Senhor, visita essa causa, Senhor, visita esse lugar, Senhor, vem com a tua presença e derrama a tua glória e muda a história e muda a vida, Senhor, do fulano, da fulana. É isso que Deus quer. Deus quer pessoas que estejam
sendo cooperadores e canais dele na vida de alguém. Você jamais chegaria a esta igreja se não houvesse alguém que pudesse ter trazido você até aqui. Esse alguém foi um canal, esse alguém foi um cooperador, esse alguém está orando por você, e esse alguém está dizendo: Senhor, visita meu irmão, Senhor, visita fulano, Senhor, visita tal, toca, Senhor, no coração, muda, Senhor, a sua história, muda, Senhor, a sua vida. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, estão tão emaranhadas de coisas, de circunstâncias que estão aprisionando elas, que estão mantendo elas debaixo de cativeiro, debaixo de julgo, debaixo de situações que precisa da intervenção sobrenatural de Deus. Quantas pessoas, problema de cabeça, sabe, aprisionadas pelas drogas, aprisionadas pela pornografia, aprisionadas por coisas, irmãos, que ela não tem como sair se não tiver alguém na brecha por ela, recebendo as suas setas, as suas cargas, e ela clamando: Senhor, tem misericórdia, intervém, Senhor, entra com providência, faz, Senhor, o teu milagre. Tem pessoas pagando o preço pela vida de alguém, sendo um cooperador e canal no propósito da visitação do Senhor. Ah, meus irmãos, nada é de graça, irmão. Existem preços que são pagos para que o milagre aconteça, para que, como diz o pastor Adriano, para que a unção seja derramada, haja liberação da unção na vida de alguém, porque é a unção que quebra o jugo. Tem alguém que está pagando um preço, sabe, meus irmãos? Que haja clamor por restauração de vidas na visitação de Deus, que haja clamor por sua visitação poderosa no culto, na célula, na sua vida diária, que haja clamor. Sabe, irmãos, eu estava dizendo de manhã, eu não sei todos os nomes dos irmãos que fazem parte desse corpo, mas quando eu estou orando, que na minha mente vem a visão de alguém que eu não sei o nome, digo: Senhor, essa pessoa, Senhor, porque Deus sabe o que está na minha mente, Deus sabe o que há no meu coração, porque Ele está o que? Esquadrinhando, Ele conhece o pensamento, Ele sabe aquele momento, por quem está gemendo, por quem está clamando. Então Deus naquele momento, meus irmãos, eu creio que Ele está sabendo todas as coisas, daquilo que você está apresentando diante dEle, e muitas vezes nós não sabemos o nome das pessoas, mas só de você lembrar da pessoa e dizer: Senhor, fulano de tal, Senhor, fulano de tal, essa pessoa, então Deus, irmãos, está agindo na vida de alguém, mesmo que não se saiba o nome dela. Claro que isso, saber o nome é muito importante. Deus deseja afirmar conosco o relacionamento para recebermos sua revelação e mistério. Quanto mais você buscar de Deus, quanto mais você chegar a Deus, quanto mais você estiver na presença de Deus, mais você vai receber dele. Mais você vai receber dele. Sabe? Quanto mais você estiver longe de Deus, quanto mais você se fechar para Deus, menos você vai receber de Deus. E qual é a nossa tendência sem Deus? Frieza, morte espiritual, escuridão e até morte física. Quanto mais o homem se distancia de Deus, mais a escuridão toma conta. Sabe? Então nós precisamos buscar mais de Deus. A Bíblia fala, irmãos, no livro de Atos, capítulo 2, os discípulos estavam ali reunidos, já fazia 10 dias. Irmão, Jesus subiu ao céu. A Bíblia fala que eles, do Monte das Oliveiras, Jesus subiu, e eles voltaram para Jerusalém. E então a Bíblia diz que eles entraram no cenáculo, e lá no cenáculo eles ficaram 10 dias. 10 dias de jejum, 10 dias de oração, 10 dias clamando, porque Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então eles ficaram ali, clamando, buscando, orando. E a Bíblia diz no capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu
um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E a Bíblia diz: e apareceram línguas como de fogo, e pousou cada uma sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então ali, irmão, no dia de Pentecoste, eles receberam a visitação do Espírito Santo, e eles foram revestidos, e a glória do Senhor encheu aquela casa, de maneira que aquilo, irmãos, fez com que todas as pessoas que estavam ali pudessem ouvir aqueles gritos, pudessem ouvir aquelas palavras, pudessem ouvir aquele clamor, pudessem ouvir aquela oração, pudessem ouvir a celebração deles. E elas chegaram até a dizer: nossa, eles estão embriagados. Quantas pessoas não estavam ali jogadas no chão? Quantas pessoas estavam ali deitadas, caídas? Porque a unção foi poderosa pela visitação do Espírito Santo. Nesta noite o Senhor quer fazer isso sobre você. Será que você está preparado para receber? Aleluia. Será que você está aberto para receber? Irmãos, é interessante, irmãos, que no capítulo 3 do livro de Atos, a Bíblia fala, irmãos, que Pedro e João, eles subiam ao templo, né, para a oração da hora nona. Deixa eu confirmar aqui. Eles foram ao templo para a oração da hora nona. E ali, irmãos, eles foram usados pelo Senhor, e um coxo foi curado. Irmãos, e a Bíblia diz que por causa disso houve um alvoroço, e as autoridades os prenderam, e eles ficaram ali detidos e tratando com aquelas autoridades. Irmãos, olha só que coisa, né? Eles foram presos, foram levados perante o Sinédrio, e a igreja em oração. Quando eles saíram, eles se reuniram com a igreja, e a Bíblia diz que eles então oraram ao Senhor, e eles clamaram ao Senhor, e eles colocaram aquela situação diante do Senhor. E olha o que diz a palavra de Deus: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja que novamente, irmãos, uma visitação poderosa do Senhor, porque eles estavam ali na presença de Deus. Irmão, você vem para a igreja, você vem para a casa de Deus, em vez de você vir com um coração alegre, disposto: eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar a Deus, como meu irmão falou, né? Você, em vez de vir com disposição, você vem para a igreja cansado, bocejando, chega ali e começa a cochilar. Onde é que está Deus, meus irmãos? Onde é que está a unção de Deus na sua vida? Onde é que está a presença de Deus na sua vida? Sabe, irmão, qual tem sido a sua experiência com a visitação diária do Senhor? Ele tem feito sinais e maravilhas em seu viver? Qual tem sido a evidência do seu crescimento espiritual? Quem se diz ter sido tornado povo de Deus? Meus irmãos, precisamos almejar, desejar essa visitação diariamente. Fique de pé nesta noite. Segura aí, Mateus. Nesta noite, meu irmão, o homem se afastou de Deus. O homem quebrou o seu relacionamento com Deus. O homem tirou Deus da sua circunferência. Mas Deus não está longe desse homem. E Ele enviou Jesus para nos trazer de volta ao plano original. E Deus, a cada dia, às vezes eu estou no meu sofá fazendo alguma coisa, às vezes eu estou na minha cadeira lá no escritório, lá em casa, às vezes eu estou pensando em algo, aí eu percebo a visitação do Senhor quando Ele vem me sondar. Irmãos, esse é algo deixa eu lhe dizer, diariamente, de manhã, de tarde ou de noite, Deus visita cada um. Glória a Deus! Mas quantas pessoas não conseguem discernir a visitação de Deus no seu íntimo, no seu coração?
Quantas pessoas não conseguem discernir que o Senhor está ali, a presença dele está ali, e ele está ali lhe sondando e lhe esquadrinhando. Sabe, irmão? Deus te alcançou para que você seja canal da visitação dele. E Jesus morreu para que cada pessoa que aqui está venha se tornar povo de Deus. Para isso é preciso confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Não há como uma pessoa se tornar povo de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, da igreja invisível, da igreja espiritual, universal, sem que ela nasça de novo. Porque Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Para ser parte do corpo de Cristo, cada pessoa precisa nascer de novo, precisa se arrepender, precisa confessar Jesus. Se existe alguém nesta noite, que quer reconhecer que precisa de Deus, que precisa de Jesus, precisa nascer de novo, quero convidar você nesta noite a tomar uma decisão e dizer: eu quero Deus na minha vida, eu quero Jesus no meu coração, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero firmar uma aliança, compromisso com o Senhor. Se você deseja isso, chegue aqui na frente mesmo. Tem um jovem aqui. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Hoje você está aqui e você está tendo essa oportunidade. Aleluia! Mais um jovem está fazendo. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz: não rejeite a oportunidade da sua visitação. Meu irmão, não saia daqui sem entregar sua vida ao Senhor. Quantas oportunidades você tem recusado? Quantas oportunidades? Nesta noite, envergonha o diabo, diga: eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero que o Senhor manifeste os seus planos, os seus propósitos na minha vida. Aleluia. Está chegando mais um jovem. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Está faltando você, venha. O Senhor está te chamando, meu irmão. O Senhor está te chamando, minha irmã. Não deixe esse dia passar. Não deixe essa oportunidade passar. Aleluia. Quero que alguém venha aqui com esse jovem, essa jovem. Cadê o irmão Marcelo? Vem aí, Marcelo. É de perto ali, né? Quem mais? Pode vir aqui com ele. Aleluia! Olha aqui com ela. Fala, jovem. Tem mais alguém que nesta noite quer entregar sua vida para o Senhor? Não recuse a oportunidade dessa visitação. Não recuse, não faça como os judeus, não faça como Jerusalém. Deus quer lhe restaurar, Deus quer lhe levantar, Deus quer mudar a sua história, para que através da sua vida, a sua família seja salva, seja alcançada, seja ganha. Deus quer que você seja esse canal. Deus quer que você seja esse canal. Tudo depende da sua decisão. Solta aí, Mateus. Nós vimos, irmãos, que há uma visitação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E muitas dessas visitações são visitações de cura, de libertação, são visitações de poder, são visitações de transformação. Nosso amigo Santo Espírito. Oh, aleluia. Você que já aceitou Jesus, olhe por essas pessoas que aqui estão. Porque só o Senhor pode mudar a vida delas. Só o Senhor pode libertar. Só o Senhor pode transformar. Só o Senhor pode restaurar. Só o Senhor pode dar uma nova vida.
Oh, aleluia! Quando Ele vem, coisas sobrenaturais acontecem, vidas são transformadas, a glória dele é derramada. Quando Ele vem, nós precisamos desejar. Vem, Espírito Santo, visita o meu povo, Senhor, visita a tua vinha, visita a tua igreja, visita, Senhor, esta família, visita, Senhor, o meu irmão. Oh, aleluia! Clame a Ele, clame a Ele. Diga nesta noite: Santo Espírito, vem. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Sabe, irmão, Deus quer fazer grandes maravilhas, mas nós temos que trazer esse canal, temos que ser cooperador. Receba o óleo dele, receba o óleo do Espírito Santo. Seja visitado, seja ministrado. Se Ele te batizar nesta noite e você for cheio, oh glória, oh glória, oh glória. O que fazer quando Ele vem? Quando Ele vem aqui, abre a tua boca, clame a Ele, abre a tua boca, seja livre, seja livre, seja liberado, receba a glória dEle, receba a unção dEle, seja curado, seja transformado. Oh, aleluia! Vença as suas guerras, vença as suas batalhas, com a visitação de Deus no teu coração. Deseje Ele, deseje Ele. Oh! Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Santo Espírito. Faz de novo, Senhor, como na primeira vez. Abre a tua boca. Seja esse cooperador, seja esse canal de Deus nesta noite. Clame a Ele, diga: Senhor, visita a tua vinha. Clama a Ele, diga: Senhor, visita a tua igreja. Clame a Ele, diga: Senhor, visita meu irmão, para que ele saia dessa frieza, dessa geladeira. Teu povo clama a Ti, Senhor. Vai de novo, Senhor. Teu povo clama, Senhor. Vai de novo, Senhor. O teu povo clama, Senhor. Vai de novo, Senhor. Teu povo clama, Senhor. Vem, Senhor, com teu bálsamo. Visita, Senhor. Você dança, você cura, você corre, você recebe sapatinho de fogo, você recebe a presença da glória, você recebe a cura, você recebe vida. Quando Ele vem, e você chama, e você diz: vem, Senhor, em nome de Jesus.
O Senhor está ministrando ao seu coração. O Senhor está visitando a sua igreja. O Senhor quer derramar o seu refrigério. O Senhor quer fazer maravilhas. Meus irmãos, vocês que estão aqui na frente, o Senhor quer fazer coisas grandiosas. Você precisa perseverar. Você precisa seguir em frente. Levantar-se em Deus. Se reorganizar. Se reafirmar. Se revestir das armaduras. Estar na presença dEle. Para que Ele possa te capacitar. Para que Ele possa te ungir. Para que Ele possa te usar. Oh, aleluia. Sabe, irmão, quanto tempo você vem para a igreja e você não derrama o teu coração, você não adora a Deus, você não sente realmente a unção de Deus, a glória de Deus, e você volta para casa e parece que a semana aparece uma semana de guerra, de batalha, de fardo, e você muitas vezes fica sufocado. Mas nesta noite o Senhor está aqui. Ele quer te levantar, Ele quer te firmar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te ungir, Ele quer te usar. Se dispõe a Ele, se dispõe a Ele, abra sua boca. Esse é o momento de você dizer: Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, me muda, Senhor, me transforma. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, limpa a minha mente. Senhor, me dá entendimento. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, vem. Clame. Uma nova trajetória, uma nova história, uma nova vida, Pai. Contigo, Senhor. Será que você não deseja o Espírito Santo, não? Ai, irmão, como eu desejo o Espírito Santo. Receba nesta noite. Receba nesta noite. Receba nesta noite. Talvez você está inquieto, preocupado, perturbado por alguma situação. Levanta a Deus. Coloca diante de Deus. Ele é a resposta. Ele é a solução. O Senhor. Oh, aleluia. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Visita, Senhor. Visita a tua vinha. Visita o teu povo. Pai, nesta noite, queremos te apresentar a cada um dos meus irmãos que aqui vieram. Jovens, cheios de vida e vigor. Que eles venham, Senhor, se levantar em Deus. Que eles venham, Senhor, ser povo de Deus. Que eles venham, Senhor, ser a igreja do Senhor. Que o Senhor venha habitar e morar em seus corações. E o teu plano original seja restaurado na vida deles. Eles venham se levantar, Senhor, para ser, Pai, um canal da tua visitação. Eles venham ser cooperadores da tua visitação. A glória do Senhor seja manifestada sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por cada um deles nesta noite. Nós oramos, Senhor, por cada um deles nesta noite. Faz, Senhor, a tua obra. Em nome de Jesus. Quero convidar aqui rapazes, homens, para trazer aqui um abraço para esses jovens. Moças, para vir trazer um abraço para essas jovens, mulheres. Nós já estamos encerrando, já vou passar a palavra. Daqui a pouquinho vem os avisos. Já vamos encerrar, meus irmãos. Agora aqui é 8h15.